Nesse vídeo eu quero falar sobre fé, sobre renúncia, sobre ação. A gente ora, sonha, pede a Deus e nem sempre a gente está disposto a andar a segunda milha. Fica aqui nesse vídeo, eu tenho certeza que vai valer a pena para você. Gente, vocês estão acompanhando aí a saga, né, de todo esse processo de reforma lá no AP. Mas hoje eu estava refletindo sobre diversas coisas, né, porque a gente está no processo de mudança, a gente vai sair, né, daqui dessa casa que a gente construiu, e depois eu conto para vocês melhor toda a história de como foi esse processo de construção até chegar agora esse momento que a gente vai se mudar. E junto com o processo do final do ano, e aí a gente fica mais reflexivo ainda, que é muito normal, né, a gente ficar muito reflexivo nesse momento. Eu tava refletindo, né, porque nesse processo que eu fui comprar meu apartamento, talvez seja essa a realidade sua também. Você esteja nesse processo de sonhar com sua casa nova, ou de sair do aluguel e ir para sua casa própria. E muitas vezes esse sonho ele parece distante, porque muitas vezes a gente sonha demais e fica muito no campo do sonho. E às vezes o sonho ele se mostra num campo que a gente precisa também renunciar. E aí, às vezes, a gente não está disposto nem a renunciar, né? Nem a agir em prol daquilo, do nosso sonho, dos nossos objetivos, enfim. Quando eu pensei em comprar esse apartamento junto com meu esposo, eu tinha esse sonho. Para mim era um objetivo, apesar de a gente ter essa casa própria, mas eu queria ter, era um sonho para mim morar em um condomínio, eu queria ter a minha casa própria, sabe aquela coisa, né? Porque a gente construiu em cima da casa da minha sogra. Depois eu conto melhor para vocês isso. Eu comecei a orar muito a Deus. Eu digo: Senhor, eu quero um apartamento, Senhor, eu quero uma casa. Eu pedi a Deus uma casa, mas no meu coração eu queria um apartamento, que eu queria ter essa experiência do que era morar em condomínio, tudo isso que eu ficava assim, né? Isso me chamava a atenção. E aí, o que é que acontece? Eu cheguei ao momento que eu comecei a orar muito. Mas, às vezes, a gente se perde no campo do sonhar e do orar. E a gente não vai para a ação, que é justamente ir correr atrás. E aí, chegou um momento que eu comecei a olhar casas, certo? Perto do bairro onde eu morava mesmo. Casas para comprar. E aí, cheguei a visitar essas casas. Agora, paz, não tinha o dinheiro. Talvez o que eu tinha, não tinha. Por quê? Porque a gente ganhava um pouco. E aí não dava para poder, muitas vezes, tirar muito dinheiro. Então a gente tinha um dinheirinho guardado, mas não era muito. Mas mesmo assim, eu tava indo lá pela fé, olhar casas, né? Pela fé, deixei ela com a fé dela. E aí, o que acontece? Eu fui. E quando a gente viu a possibilidade, foi algo muito de Deus, né? Que a gente começou a fazer uma simulação, só uma simulação, pela tenda, para ver como é que seria. Nosso apartamento não é da tenda, mas a gente foi na tenda olhar. E aí, a gente olhou assim: não, a gente só vai ter condições de comprar pela tenda, né? Que se aparentava ser o mais barato, e depois a gente descobriu que não é bem assim. E aí, o que acontece? A gente começou a fazer isso, a buscar. E aí parecia loucura, gente, porque a gente não tinha o dinheiro, mas a gente tinha a fé. E a fé, ela tem que estar junto com a ação, entendeu? Eu já vim orando a Deus, eu tinha agora que agir e meter o pé na água para Deus abrir, né? Abrir. Tem aquela conversa que quando você coloca o pé e Deus cria o caminho. E foi justamente essa experiência que eu tive. E aí, o que acontece? A gente foi ver pela construtora. E aí, essa construtora, a gente chegou lá, foi tudo tão de Deus. E eles foram tão cuidadosos com a gente. E disse assim: veja quanto é que vocês têm, veja quanto é que vocês podem conseguir. Depois eu conto detalhadamente. Mas o que eu quero trazer aqui para esse vídeo é que muitas vezes a gente só fica no campo do sonho. A gente não sai para a ação. A gente não sai para fazer. E às vezes essa falta de ação, ela vai fazer com que a gente fique só no campo do sonho. E Deus quer realizar os nossos sonhos, sabe? Deus quer que a gente vá, que a gente faça. E às vezes a gente também precisa de renúncia, porque a gente quer, sonha, até, às vezes vai até pro campo da ação, mas na hora de chegar e renunciar, a gente não quer. E eu lembro que eu renunciei muito, e muito mesmo, a ponto de um acarajé, porque aqui em Bahia, né? Salvador, então a gente gosta muito de acarajé. E eu lembro que a acarajé era bem barata naquela época, bem barato. Era mais ou menos uns R$3, né?
porque hoje está mais caro, né? Hoje está R$6 em alguns pontos. Então, o que acontece? Eu deixei de comer algo que eu amo, que é comer acarajé. Eu deixei de passear, eu deixei meus lanches em casa, era só pipoca, e eu tinha um objetivo. Aí as pessoas que eu andava, né, que eu comecei a dizer, não vou, não tenho dinheiro, porque meu dinheiro era para outro propósito, entendeu? Aí o que acontece? As pessoas começaram a me chamar de casquinha. Ah, você é muito casquinha, não vai pra nada, não sei o quê. E eu guardava no meu coração, porque eu tinha um propósito. E tem hora que a gente tem que o quê? Calar a boca. Porque dizer só na hora certa. E muitas vezes a gente erra justamente porque a gente fica dando com os dentes na língua e falando antes da hora. A gente tem que orar, agir, tudo no secreto, e na hora certa a gente revela. E aí eu tive que renunciar. Renunciei compras, e eu renunciei compras assim, exageradas, né? Essas coisas assim, passeios, não sei o que. Eu digo, eu tenho um objetivo, eu sei onde eu quero chegar. Eu sempre me repetia isso pra mim. E eu repetia assim, ó, é só por um momento. É só por um momento. Então, você vai passar por aquele momento de privação para conseguir a sua bênção, mas é só por um momento. Depois a vida volta ao normal. E muitas vezes a gente não quer esperar esse momento. Você tá entendendo? Então eu queria trazer essa reflexão para você. Talvez você esteja sonhando com sua casa própria, com seu apartamento, com seu carro novo, ou com um carro, com uma moto. E muitas vezes você vê assim distante. Mas calma, você precisa orar, ter fé, ter ação de começar a pesquisar, porque às vezes a gente pensa que o sonho está muito distante, ele não está. Ele está mais perto do que a gente possa imaginar. E você precisa renunciar e saber que é só por um tempo. Depois tudo vai se resolver, tá bom? Espero que essa palavra tenha alcançado vocês de alguma forma, porque eu senti, aí eu disse, eu vou compartilhar com o pessoal, né? Essa reflexão aí, espero que te ajude. Se te ajudou de alguma forma, se te iluminou de alguma forma, coloca aqui nos comentários, tá? Para que eu possa saber e a gente possa continuar essa conversa aqui. Mas lembre-se, oração, ação e renúncia, e você vai chegar lá, tá bom? E cala essa boquinha, porque as coisas têm que ser no tempo certo e na hora certa para serem comunicadas. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!